Olá, irmãos, boa tarde, boa noite, bom dia, enfim, a hora que você estiver vendo esse vídeo, né? Eu desejo que você esteja bem. Nós estamos aqui novamente para dar continuidade aos estudos, né? Do livro A Nova Vida, Doutrinas Básicas para o Discipulado Cristão, que é esse livro aqui. Nós estamos na sequência dos nossos estudos e o assunto de hoje é a cruz, a prova do amor de Deus por nós. Primeiramente, vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe, que nos ensine, né, que possa haver aqui nesse momento aprendizado maior ainda da palavra dele. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por teu cuidado, muito obrigada pelo dia que o Senhor nos deu, muito obrigada pela tua presença nas nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez vamos parar por um tempo aqui para estudar a tua palavra, Senhor, juntos. E eu peço que o Teu Santo Espírito esteja nos ensinando, Senhor. Esteja nos fazendo lembrar, esteja nos fazendo entender a Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dirija, que o Senhor possa me usar, Senhor, neste momento para ser a transmissão da Tua palavra e que não seja eu que esteja aqui aparecendo, Senhor, mas sim seja a Tua palavra. Eu oro assim no nome de Jesus, pedindo a tua orientação e agradecendo, porque o Senhor é fiel e vai nos atender, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, irmãos. A prova do amor de Deus por nós, a cruz. Esse estudo, ele vai falar de duas cruzes, a de Jesus e a nossa, né? A de Jesus foi uma cruz que nos trouxe vida. Pode parecer contraditório até, mas a cruz de Jesus Cristo nos trouxe vida. Ele entregou a vida dele no nosso lugar para que nós vivêssemos, né? No terceiro dia ele ressuscitou, dando prova de que nós teremos nele vida eterna. Mas a cruz, contraditoriamente, não é símbolo de morte para nós apenas. Foi lá que Jesus Cristo morreu, mas ela ela simboliza vida para o cristão. E nós agora queremos dar início com o texto de Romanos 5:8. Veja aí. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A cruz de Cristo é o sinal maior do amor de Deus pela humanidade caída e perdida. É na cruz que Jesus Cristo mostrou que o amor que Deus tem pelo homem, pelas pessoas, pela humanidade, é tamanho, é transcendente, que fez com que ele viesse para nos reaproximarmos de Deus. O significado da cruz de Cristo é o seu amor, porque por amor Jesus Cristo veio. Deus mandou o seu Filho, é o que nós vemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a cruz teve a função de nos garantir vida e vida eterna. Cristo falou sobre a nossa cruz e a dele. A diferença. Abaixo, nós vamos ver, você tem o texto aí, nós vamos ver que existe a cruz de Cristo, compreender o seu contexto e o que ela significa para nós, né? O contexto em que Jesus Cristo foi morto era um contexto ali no Império Romano, né? Que as pessoas criminosas, né? As pessoas que eram violentas, as pessoas que se insurgiam contra o Império, essas pessoas, elas eram mortas e mortas na cruz, elas eram crucificadas. Existem 5 tipos de cruzes, eu fui olhar isso, 5 tipos. A gente não vai entrar nessa parte porque não é o assunto da nossa lição, e sim a cruz de Cristo, e não quanto tipo de cruz que existe, né?
Mas eles eram muito cruéis, né, na hora de castigar alguém, de punir alguém, de condenar alguém. E essa cruz, ela trazia consigo vergonha, ela trazia, assim, uma execução que era tão terrível, mostrava que aquela pessoa, ela era realmente digna de vergonha, de ojeriza, né? Alguém desprezado, alguém que merecia humilhação mesmo. Então, dentro do contexto ali do Império Romano, uma pessoa crucificada, que morria crucificada, era uma pessoa realmente que era uma escória, né, da sociedade. E a cruz também era uma execução muito sofrida, lenta e dolorosa, né? Era uma morte assim bem cruel. Esse era o contexto da época e o que significava morrer por crucificação. E parece um paradoxo, né, a gente falar de amor, sendo que o símbolo é uma cruz que lembra de morte, de dor, de sofrimento. Mas a verdade é que para o cristão, Jesus Cristo se entregou, Jesus Cristo morreu na cruz por amor. Não fosse amor, não teria motivo para Jesus Cristo ter morrido. Só que ninguém amaria a nós mais do que o Senhor. Por isso que lá em João 3,16 diz o que diz. Deus amou o mundo de tal forma que deu o Filho dele para esta missão. A missão de vir aqui nos ensinar sobre o amor, sobre a mensagem dele, sobre o reino dele, nos dar esta orientação e depois morreu. Morreu porque ele, que é a vida, se entregou para que você e eu tenhamos vida, né? Então é uma vida sendo entregue que o resultado é mais vida para aquele que crê, aquele que entende a palavra e o significado da morte de Cristo. Então, Jesus Cristo tomou a cruz dele e na cruz de Jesus nós vemos que foi a forma de nós termos de novo relacionamento com Deus. Porque nós estávamos com o nosso relacionamento rompido desde que Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden. Desde que Adão e Eva caíram, né? Eles caíram no pecado e quebraram a comunhão que tinham com Deus. E junto com eles a humanidade toda. Nós sabemos disso, você e eu sabemos disso. Né? Mas é importante colocar isso nesse estudo porque a cruz de Cristo foi a expiação do nosso pecado. Exatamente daquele pecado. O pecado original de Adão e Eva, que veio para toda a humanidade, foi estendida a toda a humanidade. Então Cristo vem e vem nos resgatar, nos tomar de volta para si, nos dar a oportunidade de viver, né? E não de permanecer na morte. Porque uma pessoa que vive longe de Deus, essa pessoa vive na morte. Parece, de novo, contraditório. Uma pessoa que vive longe de Deus, vive na morte. Então, isso daqui que aconteceu na cruz, a expiação, o ato de Cristo levar em si a nossa culpa e a nossa condenação, ele reparou um erro meu e seu, uma falta, um pecado meu e seu. Ele pagou um crime meu e seu. Ele nos redimiu. Ele pagou as consequências do nosso pecado na cruz. Porque nem eu e nem você teríamos condição de fazer isso por nós mesmos. Nós não iríamos aguentar. Então Jesus Cristo veio e veio com esta missão de mostrar que Deus nos ama e nos quer perto dele. Aquilo que aconteceu no Éden não vai prevalecer sobre o plano que Deus tinha traçado. Então nós estamos hoje com condição de termos de novo a nossa vida de volta, de termos condição de termos amizade de novo com Deus, como Adão e Eva tiveram antes da queda. Então a importância da cruz, a cruz que Cristo tomou, ela vem reatar, ela vem unir novamente a condição de amizade
entre eu e Deus, entre você e Deus. Então, a nossa interpretação da Bíblia, da cruz, perdão, na Bíblia, é que ela é a ponte, ela é a condição, é o meio pelo qual Deus usou para que você e eu tivéssemos a nossa vida retomada. Lá em Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Houve uma completa separação, um afastamento completo entre Deus e o ser humano. A partir dessa separação, os homens passaram a viver segundo sua própria vontade, se rebelando contra tudo que é de Deus. Então, não adianta, nós nascemos no pecado. Nós vimos os textos passados em missões anteriores, que em pecado nós fomos concebidos, né? Salmo 51:5. E nós estávamos mortos nas nossas transgressões. E a cruz de Cristo veio nos dar vida. À medida em que Jesus morria, ele estava nos dando vida. E nos dando a quem? Ele estava dando vida àquele que crê, àquele que entende a mensagem do amor de Jesus Cristo, do amor de Deus. Então, crendo, você adquire de volta a vida por meio da vida que Jesus entregou ali na cruz. A consequência natural da vida voltada contra Deus e do quebrar as leis de Deus é a punição, ou seja, a aplicação da justiça divina sobre os infratores de sua lei. O problema é que não há quem não tenha infringido a lei de Deus. Nós vimos isso em estudos anteriores, né? Que ninguém teve como cumprir com toda a lei de Deus. Quebrando uma lei, quebrava todas. Portanto, nós não temos condição de cumprir a lei. E Jesus Cristo veio. Ele veio, pagou o preço do nosso pecado e nós então estamos de novo em condição de termos relacionamento, comunhão, amizade, intimidade com Deus. Portanto, se uma pessoa insiste em viver longe de Deus, ela poderá fazer isto, sabendo que ela permanece na condição de condenação. A Bíblia diz claramente isso, porque estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. Efésios 2:1, certo? Então, uma vez que estávamos nessa condição e fomos resgatados dela pela cruz, pela morte de Cristo, aquele que não crê nisso, ele está acenando de que quer permanecer na condição de condenado. E esta é uma possibilidade. A pessoa pode escolher assim, certo? Deus não está obrigando você. Toda vez existe um convite, existe de Deus uma mensagem de amor, convidando a pessoa a crer naquilo que ela está vendo, naquilo que ela está sabendo, naquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Então ninguém pode se dizer como quem não entendeu, e sim como alguém que escolheu não crer. Esta sim é uma possibilidade. E se Deus usar para conosco da sua justiça, ele simplesmente estará sendo justo, porque nós merecemos o castigo. Aquele que voluntariamente decide viver longe de Deus, essa pessoa está escolhendo a justiça de Deus sobre ela, certo? E a justiça de Deus sobre ela será inferno, porque é a consequência do pecado, é a morte e a separação de Deus. Então, dito isto, se Deus não tivesse mandado Jesus, ele seria simplesmente justo com todos os seres humanos e ninguém estaria livre da condenação. Mas o começo dessa lição, a gente viu lá, Romanos 5:8. Vamos ver de novo. Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E aqui entra a cruz de Cristo. No início houve uma promessa de resgate sobre aqueles que estariam ouvindo, aqueles que estariam debaixo do poder do diabo. Estas pessoas iriam saber do amor de Deus por nós, através da cruz, né? Qual era a promessa?
Lá em Gênesis 3,15 diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, Deus falando à serpente, lá no Éden. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui, logo no início da criação, a gente vê que é prometida a vinda daquele que iria esmagar a cabeça da serpente, é o que esse texto está falando. Né? E o profeta Isaías, séculos antes, né, do nascimento de Jesus, ele amplia isso, ele mostra para a gente exatamente o que o texto de Isaías 53, 4 e 6 diz, que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. O texto diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, Jesus foi ferido pelo meu e pelo seu pecado, né? Ele passou por humilhação, por vergonha, por dor naquela cruz, mas foi dando vida, a vida dele para mim e para você. Foi vida que o resultado foi vida e mais vida, né? Na cruz, Jesus estava reconciliando com Deus os seres humanos caídos. Lá em 2 Coríntios 5, 17 até 19, diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então Jesus estava ali cancelando a dívida que eu e você tínhamos para com Deus, né? O nosso pecado era a nossa grande dívida. Não havia o que a gente pudesse fazer a nosso próprio favor. Então Jesus Cristo veio e sentiu tudo que sentiu ali na cruz porque amou você e amou a mim. A graça não foi barata para Jesus. A graça foi cara, ela custou a vida dele, o sofrimento dele. Lá em Colossenses 2, 14 e 15, diz assim: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E em Efésios 2,16, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então, na cruz, Deus destrói a inimizade que tinha entre Deus e os homens por causa do pecado. Ele põe um ponto final na possibilidade de não termos um escape, de não termos uma salvação. Ele se dá como Salvador, como caminho, como resgate no nosso lugar. Por isso, a dívida que nós tínhamos, que nós não conseguíamos pagar, ele pagou no nosso lugar. Então, a cruz para nós, ela não é um símbolo só de dor, porque a gente sabe que Jesus sofreu muito ali. Mas a cruz para nós é sinal de vida, é sinal de resgate, é sinal de recomeço, é sinal de amizade com Deus, né? Graças à cruz, hoje podemos falar com Deus e ter comunhão com Ele. A obra de Cristo na cruz nos possibilitou a reconciliação. E por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Isso está em Colossenses 1:20. E em 1 Coríntios 1, 17 e 18, diz assim:
Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então, para a morte ser lucrativa para o reino de Deus, a minha vida precisa estar em aprovação constante diante de Deus, né? Se Deus olhar para mim e não me aprovar, tem coisa errada. Então, a nossa vida precisa valer a pena diante de Deus. Jesus Cristo pagou com a dele. Ele ressuscitou, sim, mas ele morreu também. E a morte dele foi por causa do meu pecado. Foi por causa do que eu pratiquei que ofendeu a Deus de tal forma que eu não tinha como me aproximar dele de novo. Então Jesus Cristo veio fazer isso. Ele pagou no meu lugar algo que era impagável. Eu não teria como resolver isso para com Deus. Então por isso que nós temos que valer a pena, né? Nós temos que ter uma vida que, poxa, Jesus Cristo olhe e diga, valeu ter morrido por esta pessoa, valeu ter morrido pela Ruth, né? À medida que eu vou vivendo a vida nos padrões de Cristo, eu vou morrendo para as coisas do mundo. A gente vai ver isso já já. Sem dúvida, como diz em 1 Coríntios 1,17, a mensagem da cruz é loucura, foi o que eu acabei de ler, né? A cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Por que é o poder de Deus? Porque é o poder de Deus me trazendo de volta, né? É o poder de Deus pagando um preço que eu não teria como pagar. É o poder de Deus me dando vida, me tirando da condição de condenação e me trazendo para a condição de filho, de ser aceito de novo, né, por Ele. Tome sua cruz. Eu falei no começo que esse estudo vai tratar da cruz de Cristo e da nossa cruz. Agora chegou a nossa cruz, né? Então tome sua cruz. Cada um de nós deve tomar a sua cruz para seguir a Jesus. O que significa a nossa cruz? Antes de afirmarmos qualquer coisa, vamos ver o que Jesus falou. Eu estou aqui seguindo no nosso estudo, página 86. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. O mesmo texto está lá em Marcos 8, 34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então são 3 ordens de Jesus. São 3 pontos aqui. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. O que é que vem a ser negar-se a si mesmo? O que passa na nossa cabeça? Não é outra coisa, senão você desistir de você, das suas vontades, dos seus gostos, das suas preferências, do seu modo de ser, do seu eu, governando a sua vida, e passar esse comando para Jesus. Isto é negar-se a si mesmo. O texto aí do livro diz assim, significa você olhar para si, para a vida que viveu até aqui e decidir crucificá-la, ou seja, deixá-la morta para trás, para iniciar uma nova vida com Cristo. Deixar a sua vida passada no passado. Deixar a sua vida que não tinha vida, né? Você vivia estando morto, você vivia estando em pecados e distante de Deus. É deixar esta vida, abandonar esta vida para passar a dar o comando dela ao Senhor Jesus. É tirar o seu ego do centro e colocar o Senhor Jesus. É dar um basta ao pecado e não voltar atrás. Depois, a segunda ordem, tomar a sua cruz, significa carregar consigo a lembrança de que você é uma pessoa morta. Você passou a ter vida no momento em que você aceitou e concordou de que não havia resgate para você senão através da morte de Cristo. Neste momento você recebeu vida, na hora que você creu em Cristo e no que Ele fez para você na cruz,
e você entendeu que não haveria jeito de você fazer alguma coisa, somente Jesus Cristo teve condições de cumprir com as exigências de Deus. Foi Ele que cumpriu tudo à medida certa, de acordo com a vontade de Deus. Ele agradou plenamente a Deus. O seu Filho único, ele foi entregue porque ele era o único preço, o único resgate, o único que tinha condição de pagar o preço, né, daquilo que eu e você havíamos feito. Então nós estávamos mortos até ali. A vida que nós recebemos a partir do momento em que cremos no que Jesus fez ali na cruz. Então, o que é tomar a sua cruz? É você ter consciência constante de que você estava morto, você estava condenado e Cristo te deu vida. Depois, a cruz do cristão, contraditoriamente, não o mata, mas o traz para a verdadeira vida. Ela apenas nos mata para o pecado, para este mundo e seus prazeres mentirosos, ilusórios, né? Assim, tomar a sua cruz significa viver neste mundo como se não vivêssemos mais aqui. Ou seja, viver negando o prazer que esse mundo oferece, viver negando os ídolos, né, que podem haver no nosso coração, que podem tentar nos seduzir, como diz aqui no nosso texto. Então, é negar estas coisas, é deixar estas coisas de lado, é abrir mão delas, entendendo o que Cristo fez na cruz. Depois, seguir a Jesus significa olhar para Jesus, aprender dele, imitar ele, obedecê-lo, tê-lo como modelo, como exemplo, né? Como o caminho a ser seguido, passo a passo. Obviamente isso não é fácil, muito menos possível, sem entrega. É o que o autor aqui do livro diz. Sem entrega, sem busca e sem comunhão diárias, isso não é possível. Então, nossa função de quem quer buscar estar seguindo a Cristo de perto, estar obedecendo, estar agradando a Deus, porque Jesus Cristo agradou a Deus, né? A gente sabe que quando Jesus foi batizado, ele saiu da água e o que foi ouvido? Deus dizendo: este é o meu filho amado, que muito me alegra, em algumas traduções, outras traduções, que me compraz, né? Então ali a gente vê que Deus estava alegre com Jesus. E é assim que ele deveria ficar quando olhasse para mim e para você. Então, para nós agradarmos a Deus, para nós satisfazermos a Deus, nós precisamos imitar, obedecer a Jesus Cristo. É o Filho dele, o nosso modelo. Qualquer pessoa que não passar por esses 3 passos não pode ser considerada cristã de verdade. Veja o que disse Jesus: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27. A única razão da alegria de Paulo, do apóstolo Paulo, estava no fato de Cristo ter morrido na cruz em seu lugar, dele estar crucificado com Cristo e ao mesmo tempo carregando a sua própria cruz. Lá em Gálatas 6,14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo falando aqui. A cruz de Cristo não o torna um mártir. A cruz não tornou Cristo um mártir. A cruz tornou Cristo um resgatador. A cruz tornou Cristo o nosso Salvador. Aquele que tomou o nosso lugar. Ele me substituiu ali na cruz. E se eu tivesse morrido, de nada serviria, porque eu não tenho poder sobre a morte. Eu não tenho como me dar vida, né? A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, ele veio nos trazer vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo diz. Portanto, é ele o único que tinha condição de nos tirar da condição de morte e nos trazer vida. Por isso que ele veio nos substituir ali na cruz. Ele estava no meu lugar e no lugar dos seres humanos arrependidos e convertidos a ele. Então, a sua condenação foi essa. Pilatos
mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Está lá em João 19:19. Esse Jesus de Nazaré é o Messias prometido no Antigo Testamento, aquele que viria para, na cruz, destruir a obra da serpente, destruir o poder do pecado e da morte e reconciliar um povo com Deus, povo que desfrutará da comunhão com a Santíssima Trindade por toda a eternidade. Em 1 Coríntios 15, 54 e 57, nós vemos isso. Então, irmãos, nós estamos certos de que a nossa busca, o nosso desejo precisa ser de estar agradando a Deus, de estarmos sendo comprometidos com Deus, que a nossa vida diária seja de crucificar a nossa natureza, porque na hora que você crucifica a sua natureza ali na cruz, ela vai tentar ainda descer daquela cruz várias vezes. Prova disso é quando a gente repete os nossos pecados, né? Quantas vezes você já não se flagrou fazendo isso? Você cometeu um pecado, passa um tempo, lá está você de novo cometendo aquele mesmo pecado. Então, irmãos, que nós estejamos prontos e desejosos de cumprir todos os dias esta orientação do Senhor Jesus. Negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir a Ele. Ou seja, desistir de ter o controle da sua vida, desistir de ter as suas vontades como sendo as que norteiam você, certo? Tomar a sua cruz, lembrando que, como no tempo lá do Império Romano, quem recebia a condenação de ser crucificado tinha que tomar a sua cruz, e por isso tanta vergonha, e por isso tanta humilhação, e aquela pessoa sabia que não teria escape. Então, nós precisamos tomar a nossa cruz no sentido de saber que nós estávamos condenados. E Deus, por Jesus Cristo, providenciou o meio desse resgate. Então, nós deixamos aquela condição, nós não morremos na cruz. Jesus fez isso no nosso lugar, ressuscitou no terceiro dia, está vivo e nos garante vida. Não podemos só nos esquecer de que não tivemos nada com isso. Nós não podíamos fazer nada a nosso próprio favor, certo? Então, o que Jesus Cristo fez no nosso lugar, nós precisamos lembrar disso todos os dias e crucificar a nossa natureza todos os dias, porque o que vai viver? Vai viver aquele que você alimentar, né? Então, você quer viver obedecendo, quer viver agradando a Deus, qual é o alimento que você deve ter? É a palavra. Então, seguir a Cristo de perto, conhecer a palavra dele, conhecer as instruções, as orientações, conhecer a mensagem, porque nós também somos aqueles que devemos passar esta mensagem para os outros, né? Pessoas que não conhecem o amor de Cristo, pessoas que vivem uma vida de desesperança ou que vivem aqui pensando que é só aqui. Então nós temos essa função de mostrar que a mensagem da cruz é vida, que a mensagem da cruz é esperança, que a mensagem da cruz é perdão, é amor, né? De Deus para nós. Deus fez na cruz aquilo que ninguém podia fazer, para nos reatarmos novamente com Deus. Então, a conclusão desse estudo, eu vou ler aqui e você acompanha aí na tela. A cruz é o símbolo mais especial do cristianismo. É a mais doce lembrança, embora tenha custado para Cristo o sofrimento que nenhum ser humano jamais seria capaz de imaginar ou suportar. Cristo não estava suportando apenas a dor física, mas a dor espiritual de carregar toda a nossa culpa e condenação, suportando a ira de Deus que deveria cair sobre nossa cabeça, a qual foi derramada sobre a dele. Assim hoje, quando Deus olha para aquela cruz, ele não vê o seu filho Jesus, mas vê você e eu, pessoas pelas quais Jesus estava morrendo. E hoje, quando ele olha para nós, ele não vê aquilo que somos, mas aquilo no que nos tornamos. Ou seja, ele vê o seu próprio filho em nós.
que possamos glorificar a Deus todos os dias por isso. Que a nossa vida seja de agrado diante de Deus. Eu gostaria de orar agora para que o Senhor esteja aplicando o ensino dele no nosso coração diariamente, para que nós estejamos muito conscientes de que a salvação foi inteiramente iniciativa de Deus por amor a você e a mim. Vamos orar e agradecer a Deus? Senhor Deus, muito obrigada porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos resgatou de uma condenação que não teríamos como sair, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor nos amou. Muito obrigada porque o Senhor nos chamou. Muito obrigada porque o Senhor nos permitiu crer, Senhor. E nós somos libertos do pecado, nós somos libertos da escravidão, daquela vida longe do Senhor. E que, Senhor, jamais pensemos que algo daquela vida vale a pena, Senhor. Que nós valorizemos cada dia o que Jesus Cristo fez ali na cruz. Que nós valorizemos, Senhor, o Teu amor, vivendo uma vida que Te agrade, vivendo uma vida que esteja de acordo com o ensino do Senhor Jesus Cristo, no modelo dele. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você muito. E eu quero te convidar já para saber do próximo estudo, para você estar junto com a gente. A santidade. Ser separado e lapidado à imagem do Pai. Então a gente se vê no próximo domingo. Um abraço para você, Deus te abençoe.